Olá, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aí da EFECT para participar desse evento. E gostaria de agradecer também o interesse de vocês em participar do evento. Hoje eu vou tratar um pouco do tema sobre venda para o Sistema S, que é um tipo de licitação, mas foge um pouco daquela licitação clássica, pública, da Lei 8666. Bom, eu sou advogado, especialista em licitações, atuo há mais ou menos 8 anos em licitações. Eu fui gestor de contratos e pregoeiro do Inmetro de Santa Catarina. Depois eu fui supervisor do setor de licitações de uma fundação na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Após isso, eu tive a oportunidade de ser pregoeiro, suplente e presidente de comissão de licitação do Senai, aqui na Federação das Indústrias de Santa Catarina, de onde veio toda a minha experiência no Sistema S. Atualmente, eu sou presidente da Comissão de Transportes da OAB e integro a Comissão de Licitações e a Licitação de Parcerias Público-Privadas. Então, o meu embasamento é tudo na área de Direito Administrativo. Bom, vamos dar início ao tema. Bom, o que é o Sistema S? O Sistema S, conhecido como Serviços Sociais Autônomos, são entidades paraestatais que desempenham atividade privada de interesse público sem finalidade lucrativa, estabelecidas pela Constituição, criadas por lei, que atuam por delegação em colaboração com o poder público. Então, elas não fazem parte da administração pública, elas atuam em parceria com a administração pública. Dessa forma, é problemático enquadrá-las aí como componentes da administração pública, mas também como entidades privadas, como uma empresa, por exemplo, pois elas sofrem algumas interferências do poder público, como justamente a fiscalização. Além disso, elas são entidades privadas ligadas ao setor produtivo brasileiro, então são entidades ligadas à indústria, por exemplo, ao comércio, ao transporte, ao rural e ao cooperativismo mais recentemente. Elas atuam na prestação de serviços de utilidade pública, como educação, cultura, saúde e lazer ao trabalhador, não sendo exclusivas do Estado. Como falei anteriormente, por gerir recursos públicos, elas sofrem fiscalização do Tribunal de Contas da União. Vou tentar passar um videozinho aqui que eu consegui no estado de São Paulo para vocês verem, entenderem um pouco. Se você já ouviu falar do Sistema S, assistência social, consultoria, pesquisa e cultura e lazer. Fazem parte 9 instituições, todas com a letra S. Cada uma delas é ligada a um setor diferente da economia, como indústria, comércio, transporte, Bom, continuando aqui, eu vou entrar agora especificamente no que são as entidades da Confederação Nacional da Indústria. Então, o SENAI, o Serviço Nacional da Indústria de Aprendizagem Industrial, ele atua na educação profissional, na inovação e tecnologia. O SENAI é ligado à indústria, à parte de educação. Então, nós temos a educação profissional, de colegial, faculdades, universidades, laboratórios de inovação e tecnologia. O SESI é o Serviço Social da Indústria, então ele apresenta educação complementar formada por escolas básicas,
Ele visa a saúde do trabalhador da indústria e também atua na segurança do trabalhador. A Confederação Nacional do Comércio é formada pelo SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Educação Profissional, também tem universidades, e o SESC, que atua na área de saúde e bem-estar para esses profissionais do comércio. Então, temos clubes, academias, entre outros. Depois disso, temos o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, que atua na educação profissional dessas micro e pequenas empresas. Então, atua para desenvolver o empreendedorismo, atua para ajuda na capacitação dessas pessoas para desenvolver as micro e pequenas empresas, né? Depois disso, temos a Confederação Nacional do Transporte, formada pelo SENAT e SEST, que, à semelhança dos outros, também atua na área de aprendizagem e na área de serviço social. Também temos o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é na área de agricultura, dos sindicatos de agricultura. Atualmente, nós temos também a questão do SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E, mais recentemente, temos a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimentos, e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ambas também foram encaixadas como entidades do Sistema S. Bom, a maioria dessas entidades que eu falei aqui, SESI, SENAI, SESC, elas são entidades estaduais. Então, cada estado possui uma representação dessas entidades. Então, a grosso modo, assim, aproximadamente são 162 entidades independentes, ou seja, elas têm uma gestão própria, elas possuem orçamento próprio, elas possuem uma forma de buscar as aquisições independentemente. Então, aqueles interessados têm que buscar isso de uma forma geral em cada uma dessas entidades para ter acesso ao que elas compram. Então, são portais independentes que publicam a licitação, além da questão de elas serem obrigadas de publicar em jornais de grande circulação, mas todas elas têm alguns sistemas de licitação independentes. Mais à frente nós vamos ver aí que é a questão da licitação. Bom, como que é o custeio dos serviços sociais autônomos? Então, o custeio é por meio de uma contribuição social de natureza tributária cobrada dos integrantes de categoria profissional, em cujo proveito deve se desenvolver a atuação. Então, existe uma contribuição compulsória sobre a folha de pagamento dos funcionários dessas empresas. Então, lá na indústria, quando eu pago o salário dele, eu tenho que fazer uma contribuição ao SENAI. Lá no comércio, quando eu pago o salário do meu funcionário, eu tenho que fazer uma contribuição ao SENAI, que é o SESC. Então, com esses valores que a arrecadação se dá nas entidades do Sistema S. Além disso, em alguns casos, nós temos, por exemplo, as federações. No caso do SESI-SENAI, quem gerencia o SESI-SENAI são as Federações das Indústrias Estaduais. Essas federações, elas são... o custeio delas é por meio da contribuição sindical patronal dessas indústrias. Então, essas indústrias fazem parte do sindicato, fazem a contribuição patronal, que vai para a federação, e que gerencia o SESI e o SENAI. Então, também faz parte aí, mas elas não podem misturar aí o custeio, tá? Dentro das entidades do CMS, existem outros tipos de recurso. Então, por exemplo, uma parceria com a Petrobras, eu quero desenvolver uma pesquisa. Então, a Petrobras financia um projeto utilizando a infraestrutura do sistema, só que esses recursos, muitas vezes, têm que passar pelo processo de licitação também. E isso pode acontecer no INPI, em vários recursos públicos que são direcionados para as entidades do Sistema S, porque elas têm uma infraestrutura tecnológica para desenvolver várias pesquisas e inovação. Bom, para vocês terem uma ideia de quanto dinheiro que essas entidades gerem, né? No ano de 2019, o Sistema S, por meio da contribuição compulsória, recebeu por volta de 18 bilhões de reais. O SESC, de uma forma geral, que depois é dividido dependendo de cada entidade, recebeu 5,3 bilhões, o SENAC recebeu 3 bilhões, o SEBRAE recebeu 3,4 bilhões, o SESI-SENAI 3,3 bilhões de reais, o SENAR 1,1 bilhão,
e o Senat por volta de 363,5 bilhões. Milhões, desculpe. Para vocês terem uma ideia de quanto que essas empresas, essas entidades gastam nas suas aquisições. Por exemplo, eu estou aqui na Fiesc, Senai, em 2017, essa entidade gastou por volta de 200 milhões de reais em compras e serviços. Lá, por exemplo, são 10 mil colaboradores. Então, o que acontece? Com esse valor, eles vão contratar serviços e compras de produtos voltados para aqueles trabalhadores da indústria. Mas também, para esses 10 mil colaboradores, eles têm que desenvolver essa prestação de serviço. Então, eles precisam de computadores, precisam construir prédios. Então, esses 200 milhões também são realizadas licitações para a própria entidade. Então, para prover esses 10 mil colaboradores com produtos para eles prestarem o serviço. Então, a gama de licitações dessas entidades é muito grande. E o que favorece as entidades para os fornecedores é justamente que eles são bons pagadores, assim como algumas entidades do governo federal e do governo estadual, e algumas prefeituras, elas pagam em dia, tá? Então, isso é muito importante para os fornecedores. O que acontece? Qual é o grande problema aí das entidades do Sistema S? É justamente que é um complicador aí. Você não tem um portal centralizado de todas as licitações que são feitas as compras, eles são múltiplos. Muitos produtos são inovadores, muito a questão de software, a questão de tecnologia, produtos científicos. Muitas dessas aquisições são feitas por licitação, devem ser feitas por licitação e faltam fornecedores. Então, muitas vezes, as entidades têm que ir atrás de fornecedores para conseguir fazer a compra. Então, esse é um grande filão aí para quem quer vender para o Sistema S, porque faltam fornecedores. Isso pode ser um favorecedor na hora que você vai participar da ação, às vezes só tem você, às vezes só tem você e mais alguém, ou muitos outros ficam de fora. E o outro grande porém é justamente que eles não conhecem o procedimento, por ele não ser igual à licitação da área pública. Bom, o que compra o Sistema S? Bom, a gama é gigantesca aí de aquisições de todos os tipos de produto. Então, na questão de serviços, vigilância, limpeza, portaria, jardinagem, obras das mais diversas, serviços de engenharia, consultoria, auditoria, seguros, equipamentos dos mais diversos, ferramentas, equipamentos de saúde, prestação de serviços de saúde, de odontologia, segurança do trabalhador. Então, a gama é muito grande, tem muito dinheiro voltado para essas aquisições, porque é muito importante para o sistema prestar esse serviço para o trabalhador dessas entidades. O que acontece aqui é que, se existe uma falha nisso, as próprias indústrias, o próprio comércio vai reclamar. Então, existe uma grande vontade de prestar o melhor serviço possível. E as empresas são muito corretas aí, as entidades são bem corretas, elas são eficientes nessa questão de compra. Mas falta fornecedores, faltam pessoas que entendam desse procedimento. Inclusive, elas têm que correr muito atrás de fornecedores para conseguir atingir os seus objetivos. Então, como eu falei, como o Sistema S compra? Ao invés da lei de licitações, que eles utilizavam anteriormente, hoje eles utilizam um regulamento de licitações e contratos, que é voltado justamente para a necessidade das entidades. Tudo que o Sistema S compra tem que passar por licitação, tudo que ele compra tem que passar por licitação. Inclusive, alguns recursos que vêm de outra forma, eles têm que passar por licitação, então está aí uma grande oportunidade para a participação dos fornecedores. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho do conceito aqui da licitação, apesar de já ter passado em outros palestrantes, mas como que é a licitação? É um procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos.
Bom, como vocês podem ver, a licitação na área pública, ela possui diversas legislações diferentes, leis, decretos, então existe uma infinidade de informação para você conseguir participar da licitação, você tem que estudar, tem que se atualizar. Aqui, só para exemplificar, então, a Constituição Federal, a Lei 866, a Lei 10.520 do pregão presencial, então existe muita informação. Porque o que acontece, o administrado, o servidor público, ele não pode fazer nada, ele só pode fazer o que está previsto em lei, ele não pode fazer nada que não está previsto em lei. Então, a lei prevê muita coisa justamente para ele seguir aquela normativa. Lá, o que acontece nos regulamentos de licitações é que é o seguinte, lá em 1997, o TCU entendeu que o Sistema S precisava de alguma coisa, de um tratamento diferenciado. Então, permitiu a eles que eles pudessem elaborar um regulamento de licitações e contratos. O que acontece é que eles não estão sujeitos aos estritos procedimentos da Lei 8.666, e são pautados nos princípios gerais aplicáveis à administração pública. Então, apesar de existir um regulamento de licitação e contrato, existem os princípios da administração pública, que é muito utilizado para a interpretação desses regulamentos, como nós vamos ver mais à frente. Então, aqui, por exemplo, o regulamento do Senai, aprovado em 88, no seu artigo 1º diz: as contratações de obras, serviços, compras e alienações serão necessariamente precedidas de licitação, obedecidas às disposições do regulamento. Nesses regulamentos, eles variam muito pouco de um ao outro, mas eles variam um pouco. Por exemplo, aqui são aproximadamente 43 artigos apenas que regem toda a forma de se fazer licitação. Então, muito se utiliza, por exemplo, dos princípios da administração pública. Por exemplo, aqui, a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o Senai e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, admitindo-se critérios que frustram o caráter competitivo. Então, o que a gente pode ver é que, muitas vezes, para a gente eliminar as lacunas do próprio regulamento, é obrigado a se utilizar a questão dos princípios. E tanto na elaboração de editais e na realização das licitações é necessário utilizar os princípios, como aquele fornecedor que participa de licitação também se utiliza dos princípios para ver seu direito protegido. Então, é muito importante explorar essa questão. Então, os princípios são regras que servem de interpretação para demais normas jurídicas, apontando os caminhos que devem ser seguidos pelos aplicadores da lei. Os princípios procuram eliminar lacunas, oferecendo coerência e harmonia para o ordenamento jurídico. Bom, eu vou entrar um pouquinho agora e falar um pouco do processo de licitação em si. As modalidades são semelhantes às da Lei 866 e demais decretos e legislação. Então, a concorrência, convite, concurso, o leilão, o pregão, a dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação. O que muda aqui é justamente os limites para essa dispensa e modalidades. Então, para obras de serviço de engenharia, a dispensa prevê um valor de R$ 79 mil, que ainda a nova lei ainda não está vigente, vai se assemelhar, mas por enquanto é um valor muito bom para dispensa. Então, às vezes, para uma contratação de um serviço de engenharia, pode ser feita por dispensa de licitação, o que às vezes na área pública se torna impossível. Lá também se usa o convite ainda é muito bem-vindo dentro do regulamento, apesar de a nova lei de licitação vai acabar, no Sistema S ele ainda existe. A concorrência também, para o serviço de engenharia acima de R$ 1.179.000. E para compras e demais serviços, a dispensa pode ser de até 44 mil, dentro daqueles itens especificados no regulamento. O convite até 395 mil e a concorrência acima de 395 mil. O que acontece no Sistema S é que ainda a gente pode ver muitas licitações de forma presencial, porque não existe essa obrigatoriedade de se fazer pregão eletrônico. Apesar da pandemia estar aí, muitas tiveram que correr para realizar de uma forma eletrônica e à distância,
a gente pode ver muitas entidades ainda fazendo presencialmente, e quem sabe quando toda essa problemática da pandemia acabar, se retorne a ter pregões presenciais. Existem muitas vantagens em ter o fornecedor ali na sua frente. Então, o Sistema S ainda possui essa possibilidade. Então, constituem tipos, o menor preço, técnica e preço, melhor técnica, maior lance ou oferta, e no pregão será admitido o tipo de menor preço. Então, pregão no Sistema S, bens e serviços comuns, então, o regulamento não previu essa questão de que tem que ser realizado para bens e serviços comuns. Ele pode realizar para vários tipos de serviços, para alguns outros não precisa, não necessariamente ele tem que realizar para serviços comuns, diferentemente da área pública. Apesar de ter acórdão que fala, adote preferencialmente o pregão na questão de bens e serviços comuns no termos da lei, mas é preferencialmente, não obrigatoriamente. Tá? Bom, pregão no Sistema S, uma diferença também é que a validade da licitação não ficará comprometida nos seguintes casos: na modalidade de pregão, se inviabilizada na fase de lance, em razão da apresentação ou classificação de apenas uma proposta. Então, se só uma empresa se apresentou, ou só uma empresa é classificada, ela pode ganhar o contrato, apesar de não ter tido competitividade. É só demonstrar que está dentro do valor estimado. As hipóteses, no parágrafo 3º, as hipóteses de inciso 1 e 2 do parágrafo 3 deverão, para ter validade, ser justificadas pela comissão de licitação, inclusive quanto ao preço, e ser ratificadas pela autoridade competente. Existe essa permissão, dependendo dessas condições. Existem algumas vedações aí no pregão, tá? É vedada a sua utilização para contratação de obras e serviços de engenharia. No entanto, a BDI, através do seu conselho, já alterou o seu regulamento e então permite. E a questão de melhor técnica e preço e melhor técnica também não pode ser feito por pregão, tá? Porque, nesse caso aí, são avaliadas de forma subjetiva e não por menor preço, devido à técnica aí envolvida. Bom, aqui nós vamos ter a maior diferença entre a questão da Sistema S e da área pública. O pregoeiro e equipe de apoio. No Sistema S, a comissão de licitação é um colegiado permanente ou especial composto de pelo menos 3 integrantes formalmente designados, com a função, dentre outras, de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos a licitações. Aqui é a grande diferença. O pregoeiro será formalmente designado e integrará a comissão de licitação, se já não for um de seus membros. Pois bem, quem está acostumado a participar de licitação na área pública sabe que nos pregões presenciais ou mesmo eletrônicos, existe a figura do pregoeiro, que ele tem a total autonomia para realizar a licitação, podendo justamente ser penalizado caso pratique alguma irregularidade nessa questão. Mas no Sistema S, o que acontece é o seguinte, que a figura da comissão de licitação está em todas as licitações, E o pregoeiro faz parte dessa comissão. Então, apesar de você participar de um pregão presencial lá no Sistema S, que tem um pregoeiro, ele não é acompanhado por uma equipe de apoio, ele é integrante de uma comissão de licitação. E qual é a função da comissão de licitação nesse caso? É receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações. Então, não é o pregoeiro que vai apenas julgar, como acontece na área pública. O pregoeiro ali, ele rege a questão, mas o julgamento tem que ser feito pela comissão de licitação. Isso pode ser muito favorecer, justamente por essa diferença. Muitas entidades ainda continuam fazendo de uma forma errada, isso pode favorecer o fornecedor, tá? Quando você vai participar de licitação, você tem um pregoeiro, não está a comissão, muitas vezes aquilo pode estar de uma forma irregular. Então, aqui, o pregoeiro e a comissão de licitação, a condução dos atos praticados nessa etapa é de responsabilidade do pregoeiro, mas as decisões continuam sendo do colegiado, ou seja, da comissão de licitação. Então, uma decisão apenas do pregoeiro, ali, muitas vezes está errada, porque a decisão tem que ser do colegiado. Os integrantes da comissão de licitação respondem solidariamente por todos os atos praticados, salvo se houver posição individual, divergente e devidamente fundamentada e registrada em ata. Outra questão, a comissão de licitação deve fundamentar a sua decisão na ata. Então, deve conter a assinatura de todos ali.
no meu entendimento, se tem uma sessão que não está a comissão de licitação, muitas vezes ela pode ser entendida como irregular, dependendo de como foi feita, tá? Pregoria e comissão, será facultada a comissão, esse é uma outra questão que é específica da área do Sistema S, mas que está sendo trazida para a nova legislação pública. Será facultada a comissão inverter o procedimento na modalidade de pregão. Então, como a maioria de vocês sabe, o pregão, à primeira vista, a gente faz a questão de lances para se chegar ao menor preço, e depois se verifica a questão da documentação. Hoje, com o novo decreto, lá se fala que tem que apresentar a documentação de habilitação anteriormente, mas a verificação não necessariamente precisa ser naquele momento. O que acontece agora no Sistema S, por exemplo, mesmo num pregão, se é algum produto que eu preciso de uma verificação melhor de documentação da empresa, de alguma informação a mais, eu posso inverter o procedimento. Então, mesmo sendo um pregão, eu posso fazer a habilitação anteriormente e depois fazer, posteriormente, a fase de lance. Um outro item, também aqui diferente da área pública, é que cabe um pedido de reconsideração da desclassificação. Então, eu participo da licitação lá e meu preço é desclassificado antes da fase de lances ou mesmo após a fase de lance. Posso fazer um pedido de reconsideração àquela comissão, que deve julgar e me dar uma resposta naquele momento. Depois eu não posso entrar com recurso referente àquela questão, mas eu tenho esse direito de um pedido de reconsideração, caso seja desclassificado na fase de lances. Então, a Comissão Permanente de Licitação aí tem algumas atribuições. Se inviabilizada a fase de lance em razão de apenas uma proposta, ela pode decidir, juntamente com a autoridade competente, se vai comprar, mesmo que seja inviabilizada a fase de lance, mas às vezes você tem uma urgência, você pode fazer aquela compra. Ser justificada pela comissão de licitação, inclusive quanto ao preço, e ser ratificado pela autoridade competente. Mas é possível, mesmo que você não tenha lance, você não é obrigado a cancelar o seu pregão, né? Falei cancelar porque aqui na entidade do Sistema S é cancelamento, tá? Nós vamos ver isso mais à frente. Objeto. Aqui é muito semelhante à área pública, a definição correta do objeto, o regulamento prevê. Objeto não será admitido, na definição do objeto não será admitida a indicação de características, especificações exclusivas ou marcas, salvo ser justificado e ratificado pela autoridade competente. Ela não será admitida, mas se houver uma justificativa, uma motivação, ela pode constar do edital. Aqui a questão da publicidade, ela não será sigilosa. É necessário, as entidades do Sistema S são obrigados a publicar o resumo dos instrumentos convocatórios em jornais de grande circulação. Uma outra diferença aqui quanto à questão da publicidade são os prazos, tá? Então, aqui, por exemplo, no pregão, o prazo de publicação no público são de 8 dias úteis, enquanto que no Sistema S são de 8 dias corridos. O que acontece? Você tem um prazo muito menor aí. Então, você tem uma celeridade. Às vezes pode dar algum problema de você não conseguir fornecedores, mas às vezes você tem uma necessidade de ter alguma coisa urgentemente e isso pode te ajudar. Esclarecimento, impugnação, não são previstos regulamentos, mas eu entendo que todos os editais devem prever, porque isso é um direito previsto em diversos julgados aí na jurisprudência. Sem isso, você corre até o risco de ter uma licitação deserta ou fracassada, porque você realiza a licitação não dando direito a um pedido de esclarecimento e impugnação e ela acaba dando errado e você tem que fazer de novo. Então, eu entendo que todos os editais têm que prever a possibilidade de esclarecimento e impugnação, mas é excelente quanto à questão de prazo, cada um faz de um jeito, no meu entendimento deve-se usar semelhante à área pública. Vou entrar um pouquinho na questão do pregão presencial. Como eu falei, o pregão presencial ainda é muito utilizado. A gente vê que muitas entidades aí não têm capacitação, ainda não tiveram a oportunidade de adquirir um sistema eletrônico,
Eu sou defensor ainda do pregão presencial, porque muitas vezes se o fornecedor vem até a sua presença ali para fornecer um produto, quer dizer que ele está realmente interessado para te vender. Às vezes é muito comum a pessoa lá do outro lado vender pela internet e não entregar. Então, dependendo do produto, algum produto científico, algum produto mais elaborado, eu defendo a questão do pregão presencial. Então, o Sistema S, mesmo que agora, devido à pandemia, não esteja realizando, provavelmente voltará a realizar a questão do pregão presencial. Uma outra diferença quanto à questão do pregão presencial é quando não forem classificados o mínimo de propostas, classificam a 3 melhores, e a diferença aqui é que é o menor preço mais 15%, enquanto na hora pública é de 10%. Como eu falei, a desclassificação das propostas cabe um pedido de reconsideração naquele momento. Havendo lance, o pregoeiro realizará uma... Outra diferença é essa questão do... Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, sucessivamente, até que numa rodada completa não haja mais lance. E se obtenha, em definitivo, um menor preço. Os lances devem ser inferiores ao último menor preço, na ordem decrescente. A grande diferença aqui da área pública é assim: se eu, em uma sessão de lances, eu estou dando preço e eu me abstenho de dar preço, eu estou fora da fase de lances. Se eu não dou um menor preço naquela hora, eu não posso mais participar da fase de lance. Isso é diferente no Sistema S. O listante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de uma nova rodada, caso ocorra. O único problema, nesse caso, é que, se não ocorrer uma nova, eu me silenciei nessa sessão e eu já chegou no menor preço, se não tiver uma outra rodada, eu não vou poder participar. Mas caso ela ocorra, eu posso dar lance de novo. Eu fiquei calculando aqui, quis me abster, guardei meu preço e eu posso participar. Outra questão é a classificação de apenas 2 propostas escritas de preço não viabilizará a realização da fase de lances verbais. Então, aqui é uma outra questão que não precisa ter vários listantes, apenas 2, por exemplo, eu posso participar da fase de lance. Então, seguindo aqui, no pregão presencial, o SEBRAE tem uma legislação, né, no seu regulamento um pouco similar à Lei Complementar 123, que favorece a micro e pequenas empresas. Então, é muito similar, mas é apenas no regulamento do SEBRAE. Então, eles estimulam a questão da aquisição das micro e pequenas empresas, o que não acontece nos demais. Isso pode ser bom ou ruim, bom para as pequenas e micro empresas que participam das licitações do SEBRAE, e bom para aquelas que não são micro e pequenas empresas e participam das outras entidades do Sistema S. Habilitação. A Comissão de Licitação analisa os documentos de habilitação da proposta classificada em primeiro lugar. Para habilitação nas licitações, ela pode pedir todos aqueles documentos previstos no regulamento ou apenas uma parte deles, talvez isso seja uma diferença. Eu vou entrar um pouco aqui no pregão eletrônico. Bom, o pregão eletrônico, como eu disse, eles têm vários sistemas. Um sistema que é comum é o sistema da Paradigma, e em algumas entidades eles fornecem um manual de operações aos fornecedores para saber como participar. A grande diferença aí, que, além da questão, é que ainda se utiliza a questão do randômico. Então, iniciada a fase de lances, os autores das propostas classificadas poderão oferecer lances sem restrições, quantidade ou qualquer ordem classificatória, cronológica, como é comum no pregão eletrônico. Todos os lances serão oferecidos serão registrados no pregão eletrônico. A grande diferença é justamente aqui, autoencerramento randômico. Assim como na área pública, isso já não existe mais, já mudou, tem aquela questão de você, dentro de 5 minutos, pode ser feito um novo pregão, ele abre mais um prazo de 5 minutos. Aqui não, aqui o randômico não existe. Isso pode ser um problema, mas pode ser uma questão que favorece o fornecedor. Antigamente se falava no robô, apesar da discussão se pode ou não pode, na questão aqui, o robô poderia ser uma ferramenta que poderia ajudar. Então, essa continua sendo uma diferença.
Então, aqui eu vou caminhando aqui para finalizar a apresentação. Todas as entidades, por gerirem recursos públicos, são fiscalizadas pelo TCU. O TCU é um tribunal de natureza administrativa e suas decisões vinculam na esfera administrativa. Essas decisões têm eficácia de título executivo extrajudicial, caso haja uma punição. Então, o que acontece é o seguinte, o TCU tem diversos julgados específicos para o Sistema S. Quando existe um julgado específico para o Sistema S, ele é obrigado a seguir aquela jurisprudência. Quando existem julgados voltados para a administração pública, o meu entendimento é que o Sistema S não é obrigado a seguir daquela forma, porque, como ele não é obrigado a seguir a Lei 8666, ele não tem a obrigação de seguir aquela jurisprudência voltada para a administração pública. Muitas vezes, caso exista uma lacuna e o sistema não sabe como agir, quiser seguir aquela jurisprudência específica para a administração pública, eu entendo que seria o mais correto. Mas entendo que não é obrigatório, no caso. Por gerirem recursos públicos provenientes dessas contribuições parafiscais, né, que deveriam, num entendimento maior, estar indo para as entidades, para a área pública. Por exemplo, as federações, elas são auditadas pela Controladoria Geral da União e sofrem julgamento do Tribunal de Contas da União. Então, muitas vezes, na área de licitações, você pode fazer uma representação do TCU caso entenda uma irregularidade numa licitação de uma entidade do Sistema S. Bom, eu queria agradecer a participação de vocês, e na minha conclusão aqui eu queria deixar aberto, eu não quis aqui esmiuçar toda a questão de como se vender para o Sistema S, existem diversas outras especificações, diferenças e formas de como você participar de licitações e vencer as licitações do Sistema S. Quero me pôr à disposição, eu também realizo treinamentos, consultoria em licitações e assessoria jurídica em licitações, caso tenha interesse. E mais à frente a ideia é fazer uma outra live, um outro curso, trazendo maiores informações referente a participar de licitações do Sistema S. Voltando a lembrar aqui que o Sistema S tem muito dinheiro, é bom pagador, compra diversos tipos de produtos e precisa de fornecedores que não sabem como participar dessas licitações e como fornecer. Então, queria agradecer a participação de todos vocês e desejar uma boa tarde. Obrigado.